Acho que agora sim, hein? Acho que eu estava mudo. Muito bom, queridos. Que bom estar com você aqui mais uma vez. Tempo de louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Tava sem som, Neiva, verdade. Estava mesmo. Eu que não tinha selecionado o microfone aqui. Agora tá certo. Tá ok? Dá um ok pra mim, minha irmã. Se agora tá dando pra me ouvir. Ok? Amados, é muito bom estarmos aqui para adorarmos o nosso Deus, para engrandecermos o seu nome, glorificarmos o Senhor. Quero dizer para você que é sempre uma grande alegria poder pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo, podermos sempre adorá-lo e mais, melhor do que isso, mais do que tudo isso, podemos ser uma igreja que está em busca de conectar as famílias da nossa cidade ao amor de Jesus Cristo. E acho que esse pode ser o lema da nossa igreja, pode ser aquilo que nos move enquanto igreja de Jesus Cristo. Amém, queridos? Por isso, eu quero incentivar você, no nome de Jesus, quero te incentivar mesmo a buscar o Senhor, a compartilhar desse, desse vídeo, compartilhar as nossas lives, ok? Isso é muito importante. Estou testando aqui está em ordem o mic. Ok, irmão? Compartilhe mesmo. Chame, convide as pessoas, convide os amigos para estar conosco nas lives, né, do Papo de Discípulo, das quartas-feiras e aos domingos também. Né? Tempo gostoso que a gente passa na presença de Deus aos domingos. Tem espaço na igreja, dá para convidar um casal, convidar uma família. Quando você convida alguém para ir à igreja, você está dizendo para essa pessoa: olha, ali eu encontro o amor de Jesus, ali eu encontro Jesus, então eu quero que você venha comigo para a gente junto encontrar Jesus. Certo? Isso é bênção do Senhor. Né? Compartilhe mesmo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos começar cantando essa canção. Cantando essa canção, fica bom, né? Cantando esse hino, vai. De adoração ao Senhor. É um convite à adoração ao nosso Deus. Amém?
Muito bom, meus amados, louvado seja o nome do nosso Deus, nosso Senhor. Vamos adorá-lo. Esse é o motivo de estarmos aqui. Reconhecê-lo como o nosso único e suficiente Salvador, o nosso Deus, o nosso amado Senhor. Amém? Deus abençoe muito a sua vida nessa noite. Fale poderosamente ao seu coração. Nós vamos ler um texto bíblico lá de Hebreus, se você quiser abrir, Hebreus 11, versos 39 e verso 40. Diz assim: Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, fossem aperfeiçoados. O autor de Hebreus, ele fala sobre os homens e mulheres que viveram pela fé, que buscaram e amaram o Senhor Deus e creram na promessa do Messias. Isso é algo maravilhoso. Eles não viram, mas por crerem naquilo que estava prometido, foram aperfeiçoados, foram salvos. Louvado seja o Senhor. Que nós também, mesmo sem enxergarmos muitas vezes, vamos pôr assim, melhorias, possamos crer sempre, confiar sempre no Deus da nossa esperança, no Senhor, no nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por esta noite. Podemos te louvar, engrandecer o teu santo nome. Podemos, ó Deus, buscar a tua face, na certeza de encontrar ao Senhor, na certeza, Pai, de podermos desfrutar da tua presença, da tua palavra, também derramar diante de ti os nossos corações. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós. E Deus, nesta noite, fale conosco, age no nosso interior, na nossa alma. Ó Deus, se há em nós algum caminho mau, que estamos nos afastando do caminho da fé, Pai, tem misericórdia, nos ajuda, nos firma os pés no caminho da fé, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém, queridos? Vamos louvar mais ao nosso Deus, vamos adorá-lo. Afinal de contas, Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, nosso Senhor. Amém? Vamos cantar ao Senhor.
O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Soraya Moraes. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito. É o nome de Jesus. A palavra de Deus declara: debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta noite engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que pode salvar, o único nome que ressuscita os mortos, o único nome que pode libertar, o nome mais poderoso do universo, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, Tão sublime nome sublime. é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. Ele levantou. Aleluia. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, santo, santo. Nome mais puro. Jesus. Nome bendito. É o nome de Jesus. Nome mais santo, 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 santo. nome mais puro, Sublime, nome bendito, é o nome de Jesus. Teu nome, Jesus, maravilhoso. Teu nome Glória ao teu nome, Senhor. Glória a ti, Jesus. Não há outro nome, Senhor. Não há outro nome que se compare ao teu. sobre todo. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então
e me conhece. Quebranta, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, sim, Senhor, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor. Toma nossas vidas, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Que o Senhor, que o Deus, o nosso Deus, use as nossas vidas. Amém? É só eu entrar aqui, irmãos. Voltei. Já estou aqui no Insta e voltei para que a gente possa falar da palavra do nosso Deus. Amém? Tudo ok aí com o som? Tudo ok com a imagem? Nós vamos falar de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas antes de entrarmos no texto, deixa eu ajeitar um pouquinho aqui
Acho que agora melhorou um pouquinho, estou mais centrado. Vamos orar, coloque a mão no seu coração. Vamos mais uma vez clamar para que a palavra de Deus seja viva e eficaz em nossos corações. Que ela não apenas nos informe, mas que ela nos transforme para a glória do nosso Deus. Amém? Pai, obrigado por podermos estar diante da Tua palavra, deste maravilhoso, profundo e lindo texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ó Deus, fala ao nosso coração e age com poder para que, de fato, Deus, compreendendo os caminhos da fé, possamos, ó Deus, Te glorificar no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, no que se refere aos tempos, e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês estejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência e em nome do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos ou com vocês. Amém? Que joia, texto lindo, muita informação, né? Esse último capítulo nos traz muito conteúdo. E é muito interessante porque Paulo começa a carta elogiando, se você lembrar bem, elogiando os tessalonicenses, ou os discípulos, né? Os seus discípulos, pela fé, pela operosidade da fé, pelo amor que eles tinham, né? Tanto por Deus, pelo testemunho, pela forma
tão radical que eles haviam se convertido. De fato, foram conversões genuínas ali em Tessalônica. Paulo então vai desenvolvendo toda a estrutura da sua carta para chegar ao final e derramar a eles um conteúdo de informação e de conselhos que para nós é riquíssimo e traz de fato aspectos extremamente importantes para nós e para a nossa caminhada de fé. Não é? Paulo, ele deseja que todo discípulo de Cristo caminhe a partir desses conselhos que ele vai nos apontar aqui nesta carta. Ele começa falando em 1 Tessalonicenses, ou continua falando, ele já havia falado algumas coisas no capítulo 4, no final, e agora ele retoma o assunto no capítulo 5, falando do dia da vinda do Senhor. Isso é muito interessante e muito contemporâneo, muito atual também. Por quê? Porque se tem falado muito sobre a volta de Jesus. Mas Paulo, ele tenta trazer essa realidade, esta grande verdade, essa maravilhosa, espetacular verdade da volta de Jesus como algo real, algo verdadeiro, algo que não dá para questionar, mas algo de forma que será simples também. Não é algo complicado. Não é um filme hollywoodiano. Parece que Paulo está nos apontando, né? Quem é do meu tempo lembra do Deixados para Trás, né? E a gente assistia aquele filme e ficava com aquelas coisas na cabeça, né? De como seria e uma coisa espetacular. Mas Paulo ele nos traz para a realidade, no sentido de entendermos que esta volta de Jesus ela acontecerá, mas será como um ladrão, né? Como ele diz aí, né? De repente, algo repentino, né? Deixa eu ajeitar aqui meu texto. Tá meio cortando aqui. Bom, o Paulo fala então que Jesus virá como um ladrão à noite. Ou seja, num momento em que o mundo, certo, estará em paz e segurança. Certo? De fato, né, não será agora na pandemia, porque agora o mundo não está em paz e segurança, certo? Não sei se vai ser no final da pandemia. De repente, tudo fica em paz e segurança e Jesus volta, né? Louvado seja. Queira que ele venha mesmo. Eu estou esperando muito Jesus voltar, certo? Mas o que Paulo aponta é que sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a mulher que está para dar à luz, certo? E ninguém escapará desse dia, desse momento, né? Paulo aponta isso de uma forma muito clara para nós, e de fato, para aqueles que estão em Cristo, a volta de Jesus será algo festivo, glorioso, algo majestoso, uma experiência maravilhosa. Diz o texto que nós nos encontraremos com Cristo nas regiões celestiais, no céu. Vai ser algo especial, algo que foge até mesmo da nossa compreensão, mas para aqueles que ficam, aqueles que não creram em Cristo Jesus, aqueles que duvidaram de Jesus Cristo, aqueles que não quiseram andar com Jesus Cristo, esses sofrerão uma repentina destruição. Esses sofrerão como que dores de parto. É aquela angústia de não ter crido naquilo que Deus havia dito há tantos anos, há tantos séculos, certo? Eu digo há milênios, né? Que o fim viria. Um dia as coisas se encerrariam, essa criação se acabaria, né? Paulo então aponta dessa forma, quando ele termina falando da repentina destruição, ele diz: mas vocês, falando dos discípulos, falando daqueles que vivem pela fé em Cristo Jesus como Salvador, vocês não são das trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como um ladrão. Ou seja, nós que somos discípulos de Cristo não vamos ser pegos, vamos ter uma surpresa, mas para nós será uma surpresa boa e não uma surpresa ruim, certo? Mas o que ele nos aponta, e aqui é uma marca dos filhos, daqueles que caminham pela fé, além da firme convicção da volta de Jesus Cristo,
né? Esse é talvez o primeiro ponto, né? Aqueles que caminham pela fé, eles aguardam ansiosos, né? E com alegria, expectativa a volta do mestre, mas também são caracterizados por serem filhos da luz e filhos do dia, né? Paulo já havia falado em outros lugares sobre essa coisa de sermos da luz e não sermos das trevas, né? As trevas pressupõem vida de pecado. As trevas pressupõem uma vida de cegueira espiritual, uma vida de alienação, fora da vontade de Deus, fora dos propósitos de Deus, fora da vida com Deus. Certo? Esta é a característica da noite. Aquele que pratica, que vive na prática do pecado, alienado, né, do fato de que o que ele vive é pecado, certo? E totalmente, então, distante de Deus, ok? Esse é o que vive nas trevas. Porém, nós não somos das trevas, mas somos da luz, porque em nós resplandece, diz o texto, a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os nossos olhos se abriram e nós vimos que andar no pecado era a maior roubada, nos levaria para a morte. Por isso nós nos arrependemos, porque cremos na vida de Deus, cremos na vida planejada e projetada por Deus no início, desde a criação. Não é? Nós cremos que nessa vida planejada por Deus desde a criação, e isso é maravilhoso. Nossos olhos estão abertos, é diferente. Nós não somos da noite, nem somos das trevas. Mas Paulo aponta algo interessante no capítulo 6. Ele fala: assim, pois, então, não durmamos como os demais. Antes, sejamos vigilantes e sóbrios. Algumas ideias interessantes. A ideia de dormir aqui é a ideia de, mesmo crendo em Jesus Cristo, mesmo confiando que Deus é quem ele diz ser, você viver a partir, né, ou você viver alienado com relação ao mundo e à sua vida e a vida com Deus. Ou seja, você crê em Jesus como Salvador, e essa é uma possibilidade. Você crê em Jesus como Salvador, você vai na igreja, você pratica alguns aspectos até mesmo espirituais, mas você não é tão preocupado com questões relacionadas ao pecado, você não é tão preocupado com uma leitura e um conhecimento profundo da palavra de Deus, a pessoa não fica preocupada em evangelizar, mesmo que as pessoas estão indo para o inferno, né? Ela está preocupada, ela se fecha em si mesma, né? Ela crê na sua salvação, confia, mas ela não pratica, ela não tem uma fé operosa como a fé dos Tessalonicenses, certo? Deu para entender isso? Ou seja, não durmamos, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O que é vigiar? Vigiar é estar alerta, né? Sóbrio é estar com as faculdades mentais, né, intelectuais, alerta, né? Saber observar e discernir o tempo, discernir o que está acontecendo com a sua vida, com a sua família, com aqueles que estão ao seu redor. Isso é estar sóbrio. Vigiar é cuidar, é tomar cuidado, né, com a vida, né? Não deixar a vida se escorregar, né? Perceber as tentações, é perceber as ciladas e as armadilhas do mundo, as armadilhas do diabo, né? O texto diz que o diabo anda ao redor, rugindo como leão, procurando pessoas para tragar. Ele quer fazer isso comigo, quer fazer isso com você. Certo? Então, vigiemos, sejamos sóbrios, não vivemos alienados. As pessoas que parecem que dormem, vivem alienados, são aqueles cristãos que, mesmo crendo em Jesus, mesmo sendo salvos, estão em constante queda, vira e mexe, cai no pecado, em desobediência, tem que ficar pedindo perdão toda hora. Por quê? Porque ele não vigia, ele não é sóbrio, ele não está atento, ele é descuidado. Talvez uma palavra boa aqui seja para simplificar o contrário do sóbrio, é o descuidado, né? Que seria o embriagado, né? Ele está fora de si. Isso é muito interessante. Amém? Deu para entender isso, gente? Se tiver alguma pergunta, vai pontuando aí. Eu tô indo numa velocidade
acho que um pouco acelerada. Minha mãe que às vezes fala, Eduardo, vai mais devagar. Vou tentar ir um pouco mais devagar aqui com vocês. Bom, no verso 8, ele fala novamente de ser sóbrios. Nós, porém, que somos do dia, então sejamos sóbrios, né? Eu repito, sóbrios e vigilantes. Bom, aquele que é sóbrio e vigilante, ele se reveste constantemente. A palavra revestindo-nos da couraça da fé. Só um minutinho, irmãos. Luiz, amor, encosta a porta, por favor, querido. Obrigado. O som do vídeo dele está meio alto. Voltando. Aquele que é discípulo que vive pela fé, ele se reveste da couraça da fé. A ideia de revestindo-nos da couraça da fé, o verbo aqui está no tempo contínuo, ou seja, se revestir diariamente, continuamente, é uma atitude constante. Constantemente eu preciso elevar, e a ideia de couraça, aquilo que fica no peito, do coração. Eu preciso levar todos os dias, constantemente, o meu coração, a fé no nosso Deus, certo? As convicções de fé, as convicções de quem é o Senhor, as convicções de quem é o nosso Salvador. Eu preciso diariamente alimentar o meu coração com a fé. Eu preciso diariamente falar para mim mesmo, falar para o meu coração, lendo as Escrituras, né, que me fortalecem a fé, meditando diariamente, me encontrando diariamente com o Senhor, para que esta certeza e esta convicção sobre Deus e sobre a vida de Deus fique mais e mais latente dentro do meu coração. Entende que fé tem a ver com esse movimento que me aproxima mais e mais de Deus e me faz experimentar mais dele, mais as Escrituras e viver mais e mais uma vida parecida com o padrão de Deus, que é o padrão de Jesus Cristo. Por isso, revestivos da fé e da couraça da fé e do amor. O amor, ele que é vínculo da perfeição, o amor que me une a Deus e me une ao próximo. Eu preciso me alimentar do amor constantemente, todos os dias. Eu gosto muito de uma fala do pastor Jean, lá da Primeira de Marília, uma palestra que ele fez lá em Bebedouro, que ele dizia, quando ele estava falando para casais, e eu achei muito interessante a fala dele, quando ele afirma que se você é casado e busca no seu cônjuge o amor, né? Eu quero ser amado, busco o amor no outro, e aí você pensa, eu busco na minha esposa o amor, ela busca em mim o amor, e aí a gente fica tentando achar o amor um no outro, isso não dá muito certo. E aí ele fala, por isso que o casamento é uma união a três, porque temos Deus, Deus é a fonte do amor, Deus é fonte de amor. Eu busco o amor pela minha esposa em Deus. A minha esposa busca o amor por mim em Deus, que é a fonte. E aí eu busco o amor ao próximo em Deus. Eu consigo amar verdadeiramente, daquela forma não egocêntrica, mas aquele movimento, né, que não busca os próprios interesses, aquele amor genuíno, ágape, cristão. Eu busco em Deus, e é nele que eu encontro esse amor verdadeiro, e ele me capacita a amar, né, a ele mesmo e amar ao meu próximo. Deu para entender isso? E revestir-se da fé e do amor é característica daquele que caminha pela fé. Aquele que caminha pela fé, o verdadeiro discípulo, ele não relaxa, ele não cochila, certo? No fortalecimento, no desenvolvimento, no aperfeiçoamento da sua fé, e nem deixa de buscar o amor na fonte, que é o nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Vai pondo amém, vai pondo um glória a Deus, para que a gente possa estar interagindo muito bem. Ele fala também de tomar a ideia de pegar para si, né, de uma forma, agarrar firmemente como capacete para a mente
a esperança da salvação. Irmãos, aqui é interessante, a esperança da salvação, né? Ou a certeza da salvação. Isso é algo que eu tenho dito já várias vezes, pergunto na igreja, pergunto para você, e nós temos que questionar isso. Eu tinha um presbítero uma vez que ele falava, não sei por que tem que falar que tem certeza da salvação. Tem que ter, eu tenho que ter certeza da salvação. E a ideia de pôr como um capacete, é a ideia de uma lembrança contínua de quem eu sou agora. Eu sou salvo, eu sou nova criatura, eu sou discípulo de Cristo, eu sou servo de Cristo, eu sou filho amado de Deus. Agora a palavra de Deus, enquanto em palavra de Deus, ela é a minha regra de fé e prática, a única regra de fé e prática. E enquanto eu me vejo na vida de salvo, se todo dia eu olhar para mim e perceber-me salvo, naturalmente, algumas coisas na minha vida, no meu dia a dia, vão ser deixadas de lado. Certo? Tudo aquilo que não condiz, que não combina com a vida de salvo, eu abandono. Seja no meu caráter interior, seja nos meus pensamentos, seja nos meus sentimentos, nos meus desejos, seja na minha forma de me relacionar com a esposa, com meu filho, com a igreja, com os meus amigos, com o meu trabalho, com as minhas finanças e assim por diante. Deu para entender? Quando está na minha mente que eu sou salvo, e a ideia de esperança é a ideia de que eu estou aguardando a volta de Jesus, porque eu sou verdadeiramente salvo, e isso é fantástico, isso é lindo, isso faz com que a minha vida vá se moldando, de fato, a vida de Cristo, e eu vou conseguindo deixar aquilo que é irrelevante à vida de alguém que é salvo. Deu para entender? Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Certo? Paulo, ele fala, por isso ele usa a expressão capacete, né? Algo que fica na cabeça, aquilo que protege a tua mente de coisas inúteis, né? É muito interessante. O discípulo que toma como capacete a esperança da salvação é aquele que entra, ele entra, por exemplo, na internet, ou ele liga a televisão. Ele não assiste qualquer coisa, ele não se alimenta, não permite que certos programas, ou certas ideias, ou certos conceitos mundanos sejam alimentados na sua mente. Não, a esperança da salvação é como se fosse um filtro, só daquilo que vai edificar, daquilo que pode trazer de alguma forma algo positivo para ele. Amém, queridos? Deu para entender isso? Vamos seguir em frente, então. Tem bastante coisa para falar. Acho que nós vamos passar um pouquinho do horário. Tudo bem para vocês? Mas vamos lá, vamos seguir no texto. Porque Deus não nos destinou para ira, mas naturalmente Ele está repetindo tudo que Ele já falou, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Quer vigiemos, quer durmamos, vivamos união com Ele, com Jesus, né? Aí Paulo conclui esse primeiro aspecto, esse segundo ponto, né? Que ele está falando agora dessa condição interior, né? De pessoas que são convertidas, mas até estão dormindo, né? Mas tem que tomar cuidado, porque acordar para que essa união com Cristo não fique sendo toda vez estremecida por esse desajuste, por esse desalinhamento com a vida de Cristo, com os princípios e com os mandamentos do Senhor. Amém? Vamos lá. Verso 11, ele entra num outro aspecto, que é o aspecto comunitário, né? Paulo até aqui falou enquanto indivíduos, mas a caminhada ou os caminhos da fé, a caminhada de um discípulo de Jesus, ela passa pela vida comunitária. A igreja, a comunidade, ela faz parte da vida do discípulo. Eu sei que muitas vezes na igreja nem todo mundo é discípulo, mas todo discípulo genuíno de Cristo está dentro da igreja, está dentro da comunidade, está vivendo a comunidade de fé.
Ok? Por isso no verso 11 ele diz: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Ou seja, tudo isso que eu disse para vocês sobre a volta de Jesus, tudo isso que eu disse para vocês sobre a vida interior, né? Essa ideia de revestir-se com o capacete da esperança da salvação e com a couraça da fé e do amor, compartilhem uns com os outros. Né? A ideia de consolar é trazer para andar junto, a ideia de ensinar, é edificar, é ensinar, é instruir uns aos outros. Isso é algo importante, irmãos. Preste atenção. Nós precisamos sempre fugir do individualismo. Nós não podemos entender que a minha vida de fé é minha. Eu sou responsável só por mim, só pela minha família e pelo desenvolvimento da fé meu e no máximo da minha família. Isso é errado. Nós somos responsáveis uns pelos outros, certo? Não podemos dizer, nossa, fulano parou de ir na igreja. Sei lá, por que fulano parou de ir na igreja? Não tenho a menor ideia. Estou mais preocupado com a minha vida, com a minha família, com as minhas coisas, com o meu trabalho, com o meu negócio, com sei lá o quê. Não, a igreja não. Os verdadeiros discípulos, eles se preocupam uns com os outros. Como está o desenvolvimento da fé um do outro? Certo? Eu lembro de uma irmã, numa igreja que eu fui pastor, que ela tinha um hábito muito legal. Ela era uma senhora e ela ia ao culto, ela sentava lá atrás e ela observava quem faltava na igreja. No dia seguinte ela ligava para as pessoas: oi, tudo bem? Senti tua falta no culto, né? Certo? É o culto. Você fala assim, é só o culto. Não, é um momento de adoração a Deus. É um momento importante que faz parte da vida do discípulo. Como que ele falta no culto? O que será que ele está faltando? O que aconteceu? Será que foi algo grave? Será que ele desanimou? Será que ele desmotivou? Ele precisa de uma palavra de ânimo. Então eu vou falar com ele, eu vou ligar. Preste atenção. Nós precisamos aprender que o discípulo de Cristo, que vive pela fé, ele vive em comunidade, ele se preocupa um com o outro. Por isso que ele vai falar mais para frente, mais detalhadamente sobre isso. E nós vamos voltar nesse assunto da comunidade de fé, né? E agora vamos para um outro ponto que ele toca, que faz parte da comunidade de fé também. Agora ele vai entrar nessa ideia de comunidade de fé. Só que ele vai trabalhar vários conselhos e vários aspectos dessa comunidade. E o primeiro aspecto que ele trabalha é a ideia de ter grande apreço e máxima consideração em amor ou com amor àqueles que presidem, que trabalham, ou seja, aos seus líderes. Certo? Isso é algo que é marca do discípulo. Irmãos, isso é marca do discípulo de Jesus. Ele tem ele compreende que a igreja, que a estrutura comunitária, certo? Ou que na estrutura comunitária há líderes. Na nossa igreja há o pastor, há o conselho. O pastor forma junto com os presbíteros o conselho, os presbíteros, os diáconos, temos os líderes de ministérios, e todos esses são pessoas que de uma forma ou de outra abriram mão de um tempo. Alguns abrem mão da sua própria vida, né? O pastor, ele sai de uma cidade, né, e vem para a nossa cidade, certo? Ele abre mão da distância, fica distante dos parentes dele. A esposa, que não é pastora, não fica perto da família dela, vem com ele, né? E os presbíteros, eles se preparam, eles se empenham, eles se preocupam com a igreja, pensam a igreja, pastoreiam junto com o pastor a igreja. Temos os diáconos que cuidam da parte social da igreja. Aí vemos os líderes todos, né, de louvor, líderes de casais, líderes de departamento infantil, e assim por diante. Em todos os ministérios há uma liderança, líderes de jovens. E o que Paulo está dizendo é, quando eu olho, comparo o meu líder, o que eu tenho que ter por ele é apreço, é carinho, é respeito,
é obediência. Hebreus fala de obedecer o líder. É saber se colocar, se subordinar àquilo que é falado. Né? Consideração. E muito e mais. E aqui entra o amor. Por causa do trabalho que eles realizam. Irmãos, isso é algo extremamente importante dentro da igreja. Nós precisamos ter isso. Nós vivemos em tempos onde os líderes, né, eu falo agora eu na condição de pastor, irmãos queridos, eu já ouvi cada coisa. Né? Eu já fui muito desrespeitado em outras igrejas, em outros lugares. É uma situação que você fica assim... Você fica pensando assim, Deus, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para amar esse povo, eu estou aqui para ensinar a palavra para eles, para ajudá-los no desenvolvimento da fé. Por que essa pessoa está brigando comigo? Por que esse diácono está brigando comigo? Por que o presbítero está brigando comigo? Por que o irmão está brigando comigo? Eu sempre me questiono. Porque a gente não veio, eu não vim para José Bonifácio para brigar com pessoas. Eu vim aqui para te abrir a Bíblia, ensinar a palavra e a gente caminhar junto, para te orientar você, para você se desenvolver, para você cumprir o propósito e a missão que Deus te deu. Para isso, para que a igreja se fortaleça. Certo? E junto comigo estão os presbíteros. E é muito interessante porque nas nossas igrejas, muitas delas, eu já ouvi que existe uma diferença, né? É o pastor e o conselho. É muito engraçado isso. Eu me lembro que uma vez um diácono queria conversar com o conselho, mas sem o pastor. E o homem não entendia que não existe reunião do conselho sem o presidente, que é o pastor. Né? Que o presidente é parte do conselho. Né? E ele não entendia isso. E às vezes até acontece, né, do conselho ele assumir uma postura de fiscalizador do trabalho do pastor, uma fiscalização passiva, né, como se ele fosse ali um funcionário e o conselho fosse um conselho administrativo somente e o pastor um funcionário que tem que fazer tudo. Né? Eu louvo a Deus pelos presbíteros aqui de José Bonifácio, porque eu vejo neles homens e mulheres de Deus, de fato, não estou aqui puxando o saco, não, pelo esse tempo que eu estou com eles aqui, eu não tenho outra coisa para falar. São homens e mulheres de Deus que amam a igreja, que estão dispostos a cuidar de vocês, e vocês têm que olhar para eles assim também, com amor, com apreço, com admiração, com reverência, com respeito, né? Com obediência também. Né? Nós temos uma mesa diaconal que se empenha para exercer o seu papel com qualidade, com esmero. E às vezes precisa dar uma orientação. Eu vi nesse domingo e eu achei muito bonito, né? A diaconisa chegou para o casal e falou: olha, vocês podem sentar, cada um numa ponta, por conta do distanciamento. O casal, opa, sim. Né? Sentaram certinho do jeito que tinha que ser. Ou seja, eles agiram com amor, a diaconisa agiu com amor e achei bonito que o casal respeitou, agiu com total respeito e reverência. Isso é legal. É assim que tem que ser a igreja. São os líderes. Né? Os líderes, a líder do louvor. Quando eu chego lá no louvor, né, a Jo sabe disso. No louvor eu não sou o líder. No louvor eu sou o violonista e o cantor e o que canta. E quem é a líder lá é a Jo, entendeu? E eu, né, quando eu estou ali nessa condição, eu tenho que respeitar ela. E aí eu respeito. Depois vocês perguntam para ela se é verdade. Mas o que ela falar, tá falado. Pastor, desafinou. Pastor, tá errado. Você errou o tempo. Quando eu erro meio tempo, e ela olha para mim bravo, eu fico: desculpa, foi mal aí. Vamos de novo, vamos tentar. Isso é muito legal. Né? A líder faz parte da vida, faz parte da fé. Amém, queridos? Bom, vamos seguir um pouquinho mais. Vivam em paz uns com os outros. No final das contas, ele joga tudo isso e diz: vivam em paz. Os líderes devem viver em paz com os seus liderados e os liderados em paz com os seus líderes. E aí eu me lembro de um texto que diz: procure a paz, lá no Salmo, e empenha em alcançá-lo. Salmo 34, se eu não estiver errado. Amém, queridos? Nós vamos seguir mais um pouquinho, mas já são quase 9 horas. Eu acho que a gente pode
separar um pouquinho aqui, mas vamos andar mais um pouquinho, né? Verso 14. Nossa, falei verso 7. Verso 13. Verso 14. Também exortamos, irmãos, aqui, e aqui vem um aspecto interessante que eu acho que a igreja precisa tomar para si. E aquele que é discípulo, como eu disse, ele cuida de todos. Ele não se fecha nele mesmo, na sua fé, na sua vida religiosa, na sua vida espiritual e no máximo na sua família. Ele se abre, ele olha, ele está atento, ele vigia, ele é sóbrio, ele sabe olhar para a igreja, para o mundo, para a sociedade e agir ali de forma cristã como um verdadeiro discípulo, como Jesus agiria. E aí ele fala no verso 14, também exortamos vocês, irmãos, aqui, 3 coisas. Admoestem aqueles que estão vivendo de forma desordenada. Admoestar é chamar para junto, é trazer, é alertar. Admoestar é alertar, né? É sinalizar o erro. Desordenado é fora da ordem, fora do padrão. Lembra da ideia lá da linha do trem, né? A família encaixada na linha que Deus construiu. É a mesma coisa aqui, ou seja, a pessoa ela não está na linha de Deus, ela crê em Jesus, mas ela está fora, ela está se desviando, ela está andando de uma forma não ordenada, não segundo a vontade de Deus, ela está trilhando caminhos perigosos. Qual é o papel dos irmãos? Admoestar, alertar. Né? Trazer a pessoa novamente à sensatez, apontar para ela, olha, o caminho que você está trilhando não é um caminho bíblico, cristão. As pessoas acham que isso é julgar. Irmãos, isso não é julgar. Né? Julgar é você determinar uma sentença. Julgar o irmão é você dizer para o irmão, você vai para o inferno. Você não presta. Você não é convertido. Você é isso. É você determinar uma sentença. Isso é julgar. O juiz faz isso. Ele determina uma sentença. Admoestar é chamar o irmão de irmão. Dizer, irmão, você é meu irmão em Cristo. Eu creio que você, como eu, é um discípulo de Jesus convertido. E que você quer seguir a Jesus. Mas eu tenho enxergado na sua vida um caminho errado. E talvez você não esteja percebendo. Então eu quero falar para você, olha, esse caminho está errado. Um outro elemento, outro caminho que pode acontecer é o irmão que está vivendo num pecado, ele vir conversar com você para dizer, olha, me ajude a sair desse pecado. Ele está desordenado, ele precisa de ajuda, certo? Então aí eu pego e ajudo. Então eu admoesto, eu aponto o pecado dele, eu aponto o erro, e a admoestação aponta e traz, eu te ajudo a corrigir. Vamos corrigir esse caminho juntos. Porque aquele que é discípulo de Cristo, ele se arrepende. Lembra da história de Davi? Quando Natan chega a ele, Natan não aponta o erro dele, você é esse homem que tomou a ovelhinha, né? A única ovelhinha do sitiante lá, sendo que você tinha várias ovelhas. É você. Perceberam? Natan não julga Davi. Natan aponta o erro de Davi. E Davi, por ser um discípulo, ele se quebranta e se arrepende, certo? E a admoestação tem a ver com caminhar junto com esse arrependido na sua na sua restauração. Por onde? Por meio da palavra de Deus que nos corrige, que nos ensina, nos instrui e assim por diante. Amém? Vamos só fazer esses 4 aqui, a gente vai parar por hoje. Semana que vem a gente continua e termina esse capítulo. Muito bem. Segundo aspecto que ele fala é consolar os desanimados. Irmãos, nós temos que ficar alerta àqueles que estão desanimados. Irmãos, nós não podemos nos conformar com o desânimo das pessoas. Nós não podemos aceitar que alguém que se converteu na nossa comunidade de fé,
certo? Esteja desanimado, certo? Não há motivos para um discípulo desanimar da igreja, da comunidade de fé. Não há motivo algum, irmãos. Por quê? Porque a comunidade de fé é corpo de Cristo e não é igreja do pastor, do presbítero, do diácono, sei lá de quem. A igreja é de Cristo. Eu pertenço a uma comunidade de fé porque eu pertenço ao corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é feito de ser humano, e ser humano é falho. Por isso que na comunidade de fé nós também erramos. Todos erram, certo? Estamos passíveis de erros. Mas aquele que é discípulo não desanima. Então, quando alguém está desanimado, nós temos que ir ver o que está acontecendo. Por que essa pessoa está desanimada? Por que essa pessoa está desmotivada, desencorajada? E a palavra consolar, vocês sabem disso, é andar junto. Paulo ele fala para a gente suportar um ao outro, para a gente ser suporte do mais fraco, suporte daquele que talvez está dormindo, né, como diz antes do texto, e por esse motivo, por esse cochilo que ele está tirando, ele se desanimou. Alguma coisa física, né, fez ele ficar desanimado. Irmãos, nós não podemos nos fechar em nós mesmos, nem só no nosso grupo ali de pessoas que a gente conhece. A gente precisa ter um olhar atento e não nos conformar. Ah, desanimou. É assim mesmo, pastor. Começa, depois desanima. Não, não é assim não. Por que desanimou? Vamos atrás, vamos ligar, vamos mandar um WhatsApp, vamos conversar com as pessoas, vamos visitar as pessoas, vamos fazer videochamada se for o caso, mas não vamos desistir uns dos outros. Diz um ditado que a igreja é o exército que mais abandona os seus soldados feridos. Irmãos, isso é uma constatação, isso é pesquisa. A pessoa ela está desencorajada, desmotivada, a gente abre mão, não podemos fazer isso. Você conhece um irmão da igreja, que era da igreja, alguém que está desanimado? Fica no pé, se aproxima. Consolar é andar junto. Vou repetir. Consolar é andar junto. E nós temos que andar junto com os que estão desanimados. E dar amparo àqueles que estão fracos, sem força. Aqueles que têm dificuldades. A ideia de fracos aqui é a ideia de pessoas profundamente feridas emocionalmente e até mesmo espiritualmente. O fraco é aquele que está ferido no emocional e no espiritual, fruto de alguma coisa que aconteceu, certo? Na sua vida, na sua família, no seu casamento, né, com seus filhos, ou até mesmo na igreja ou no trabalho, e aquilo abala a fé da pessoa. A pessoa começa, de repente, questionar as coisas, e eu preciso, então, eu preciso usar a força da minha fé para ser a fé daquele outro lá. Eu preciso ter uma palavra para aquela pessoa a partir da minha fé. Ir regando, né, alimentando. Eu vou ter que alimentar a fé do meu irmão. Então eu vou ter que ir lá ler a Bíblia com ele toda semana. Eu vou ter que pegar ele para ir na igreja, porque ele está fraco. Eu não posso abandonar o fraco, eu não posso abandonar o desanimado, nem o desordenado. Eu admoesto o desordenado, eu consolo o desanimado e eu dou amparo aos fracos. E sejam pacientes com todos. O que é isso, gente? Essa ideia de ser paciente, eu quero terminar com esse verso, com esse pedaço. Ser paciente tem a ideia de se ver no outro. Ou seja, eu quero que as pessoas elas consigam, ao olhar para mim, e percebendo as minhas deficiências, que elas entendam que eu estou de todo o coração batalhando para melhorar, para mudar, para corrigir os erros, as falhas. Estou em busca de cura, estou em busca de restauração. Eu quero que as pessoas olhem assim para mim. Então, a paciência é olhar para o outro da forma como eu quero ser olhado. Eu quero que as pessoas tenham paciência. Eu quero que as pessoas não desanimem de mim, não desistam de mim. Não é assim?
então eu faço o mesmo pelos seus. Não desisto de ninguém, eu não desanimo de ninguém, eu não decreto nem julgo as pessoas e estabeleço que elas são assim mesmo e abro mão das pessoas. Eu não abro mão de ninguém. A comunidade de fé, daqueles que são discípulos que caminham pela fé, não abrem mão de ninguém. A gente pode até, muitas vezes, a pessoa, ela diz assim, eu não quero mais saber, eu abandono, e aí você vai atrás, uma, duas, até que uma hora ela chega para você e fala, olha, eu não quero nem que você venha mais aqui, porque eu não quero mais saber da igreja, eu não quero mais saber da comunidade de fé. E você respeita, mas você não deixa de orar. Eu vou continuar orando por você. Eu não venho aqui, mas eu vou continuar orando por você. Você pode me bloquear no WhatsApp, mas eu vou te mandar uns versículos de vez em quando. Por quê? Porque a comunidade de fé não desiste de ninguém, porque nós somos corpo. Todas as partes do corpo são importantes. E a caminhada de fé é assim, faz dessa forma. Amém, queridos? Vamos parar aqui, nós paramos aqui, deixa eu sair daqui dessa forma. Paramos no verso 14, certo? Ok, verso 14. E agora, semana que vem, a gente entra no verso 15, ele vai continuar falando no verso 15 de comunidade de fé, certo? E nós vamos falar mais um pouquinho desse assunto que é tão gostoso e tão importante, ok? Amém, queridos? Muito bom. Nós vamos orar. E deixa eu ver se chegou mais algum pedido de oração aqui. Eu estou vendo da Marisete, pelo Delson, minha família. Aqui não me chegou nada, olhando aqui não tem nada aqui. Mas, deixa eu ver se no WhatsApp chegou alguma coisa. Aguenta aí, Instagram, já vou encerrar vocês. Ok. Aqui no WhatsApp não chegou também nada para mim. Então nós vamos orar por esse pedido que está aqui, que é da Marisete. Ok? Vamos orar? Depois eu tenho só alguns avisos e assim nós encerramos por hoje. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a meditar nesse texto e compreendendo todos os aspectos da caminhada de fé, dos caminhos de fé, do caminho de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, Pai. Colocarmos tudo isso em prática, Pai. As informações são muitas, mas os conceitos são tranquilos, ó Pai. Nos move enquanto indivíduos, ó Deus, a vivermos como pessoas do dia, de forma sóbria e vigilante, ó Pai. Revista-nos, ó Deus, todos os dias da couraça da fé e do amor, o capacete da esperança da salvação. Ó Pai eterno, que a nossa fé, que a nossa firmeza na volta de Jesus seja algo diário, Pai. A nossa expectativa nos dê, ó Pai, o parâmetro, o padrão de vida que teremos. Ó Pai, abençoa também nós enquanto igreja, enquanto comunidade. Sermos igreja, Pai, que sabe amar, respeitar e ter em grande estima, Pai, os seus líderes, ó Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, enquanto igreja, a sermos pessoas que consolam, ó Pai, que admoestam, que amparam, pessoas que têm paciência com todos, em nome de Jesus. Abençoe a IPI de José Bonifácio, Pai. Abençoe também a família do Delson, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, esteja com eles, esteja com todos esses que estão sofrendo, Papai querido, a Margarete, Pai, também, em nome de Jesus, seja com essa família, ó Pai, para a glória do Senhor, com a família do pastor Edson, ó Pai eterno, lá de Torre de Pedra, que o Senhor esteja cuidando, Pai, curando o teu servo, ó Pai, o Cafazo também, que está doente, Pai, cura, em nome de Jesus, todos aqueles que estão enfermos, ó Deus. Olha, Deus, para a nossa nação, ó Pai. Abençoe esta vacinação, ó Pai. E abençoa-nos, ó Deus, na nossa caminhada, como igreja. Possamos ser uma igreja que conecta famílias ao amor de Jesus. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que o consolo e a comunhão do Espírito esteja sobre sua vida hoje e sempre. Amém. Amém, queridos? Não vá embora. Eu tenho alguns avisos para deixar para você. Deixa eu dar uma primeiro que apareceu aqui, da Amanda, muito bem lembrado, certo? Irmãos, nós estamos com a campanha de arrecadação de
toucas de lã, toalhas de banho para o asilo. Entre em contato com a Amanda Ferreira, né? Aqui tem o Face dela, se você não é do nosso grupo do WhatsApp, você que está no WhatsApp, entre em contato com a Amanda, fazer a sua doação. Também se quiser fazer outro tipo de doação, como alimentos e tudo mais, faça, vai ser sempre bem-vindo, ok? Deixa eu aproveitar esse aviso e trazer para você também que você pode contribuir com a igreja, você deve contribuir com a igreja tem grandes desafios, né? Grandes obras para realizar, e infelizmente muita coisa precisa de recursos financeiros. Então você pode contribuir levando no culto, você pode ligar para um presbítero ou para a tesoureira para ir buscar na sua casa, você pode também fazer uma transferência, sempre nos nossos vídeos está lá a conta bancária, você pode fazer uma transferência ou um depósito, logo vamos ter o Pix também. Amém, irmãos? Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui. É isso. Lembrando que domingo nós não teremos Santa Ceia. A Santa Ceia será no 3º domingo desse mês de junho, porque eu vou estar levando no primeiro domingo Santa Ceia no Pantaninho. Faz tempo que a gente não vai para lá. Nós vamos começar com a Santa Ceia lá e vamos reiniciar também o trabalho em Ubarana. Ore por Ubarana, a Dalva vai estar indo em Ubarana, nós vamos começar um trabalho de divulgação da igreja em Ubarana, então ore por isso, para que Deus abençoe a Dalva e o Everaldo lá no domingo, e que Deus alcance almas para Jesus. Amém? Esse é um trabalho também evangelístico e bênção de Deus, creio que vai ser maravilhoso também. Domingo, 9 horas da manhã, temos culto na nossa igreja, às 9 horas, das 9 às 10, pode levar visitante, tem espaço para todo mundo lá. E domingo às 18 horas, o nosso segundo culto, também sendo transmitido pela internet, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube. Ok? Então não deixe de participar dos nossos cultos, não deixe de participar dessas nossas atividades, certo? Segunda-feira voltamos com o Papo de Discípulo, ok? Encerramos o Papo de Casal, voltamos com o Papo de Discípulo e com o tema Soteriologia. Soteriologia é um estudo teológico da salvação. É fundamental a sua participação para que você entenda doutrinariamente, biblicamente e teologicamente os aspectos, os elementos da salvação, ok? Nós tivemos a experiência da salvação em Cristo. Agora, isso tudo, Paulo, ele disseca isso tudo de forma doutrinária. Nós vamos entender essas questões da justificação, da regeneração, vamos entender os aspectos da conversão, como é tudo isso aí, como isso é de fato, né? Biblicamente, teologicamente. Vai ser um estudo gostoso, um tema maravilhoso, vai ser muito bom. Então, participe, em nome de Jesus, não deixe de estar, para você poder fazer pergunta e assim por diante. Amém? Acho que por hoje é só, queridos, que Deus abençoe sua vida, que você tenha um resto de semana edificante na presença do nosso Deus.